Oi, gente, tudo bom? O professor Rogério Marramê, ele é mestre em Direito Ambiental pela UX, Universidade de Caxias do Sul, é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Ambiental do IPA e é coordenador de um projeto de extensão mega bacana que vocês têm que conhecer, que é um projeto de extensão de Direitos Animais IPA. Até o Rogério criou uma forma das pessoas se encontrarem virtualmente. Então, eu convidei o Rogério aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre uma temática, sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, então é uma cautelar numa DPF, que é a DPF 640 do Distrito Federal. E essa decisão que saiu, acabou sendo ali determinada pelo relator, o ministro Gilmar Mendes, falando sobre um tópico bem interessante para a gente conversar, que é a proibição de crueldade, né, Rogério? De um tópico específico, animais resgatados de maus tratos. Porque é importante a gente também enxergar que, às vezes, os debates teóricos que a gente faz em sala de aula não é uma coisa de loucura acadêmica, né? Eles têm uma função, eles existem no mundo da vida, eles estão sendo julgados, é fundamento de decisão. Então, é importante, até porque essa decisão é uma decisão super recente, que demanda aí a gente ter um mínimo de reflexão, então, aí sobre a temática. Então, tá contigo aí. Então, a gente pensou em conversar hoje sobre essa decisão recente dessa ADPF 640. Como tu bem mencionaste, foi uma decisão agora do dia 31 de março. E, basicamente, foi deferida uma liminar nessa ADPF, que foi ajuizada pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, foi o autor da ação. E o ministro Gilmar Mendes, então, ele deferiu uma liminar determinando a suspensão em âmbito nacional de todas as decisões administrativas ou judiciais que autorizem o sacrifício de animais silvestres, domésticos ou domesticados, que tenham sido apreendidos em situação de maus tratos. E ele alega no dispositivo que isso é decorrência de uma má interpretação, de uma interpretação ilegítima dos artigos 25, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Ambientais e dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6514 de 2008, que regulamenta as infrações administrativas em matéria ambiental, né? O artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais, ele está inserido no capítulo 2º da Lei 9.605, que trata da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ambiental ou de crime ambiental. Nesse dispositivo da Lei dos Crimes Ambientais, os animais são tratados como produtos. Eles, eventualmente apreendidos em situações de maus tratos, eles são vistos pela lei como produto de apreensão de crime ou de infração administrativa. Só que há um detalhe interessante, que é justamente o que está disposto nos parágrafos 1º e 2º desse artigo 25, que diz o seguinte: os animais serão prioritariamente libertos em seu habitat natural, ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, serão entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob responsabilidade de técnicos habilitados. E o parágrafo 2º diz mais: até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico. Bom, então, não é mencionado em nenhum momento no disposto do artigo 25 e seus parágrafos a possibilidade de abater animais apreendidos em crimes ou infrações administrativas. E também o decreto 6514, ele nos diz o seguinte, nos artigos 101, 102 e 103. Eu não vou ler na literalidade, mas assim, o artigo 101 desse decreto, basicamente, fala da possibilidade de apreensão de produtos, de uma forma geral. O 102 fala da possibilidade de apreensão de animais em específico. E o 103, ele trata de situações específicas de apreensão de animais domésticos ou exóticos em unidades de conservação ou em áreas de preservação permanente, nas hipóteses desses animais estarem impactando o equilíbrio ecológico dessas áreas protegidas. E ainda, na decisão do ministro Gilmar, ele faz menção ao artigo 107 desse decreto, que traz como acréscimo a possibilidade de guarda doméstica provisória desses animais, ou mesmo de sua venda ou doação. Então, o ministro até fala a possibilidade de leilão, né? Nunca é mencionado, portanto, nas normas que regulam essa matéria, a possibilidade de abate desses animais. E até mesmo na instrução normativa, aquela do IBAMA, que também é mencionada na decisão do ministro Gilmar, que é a instrução normativa 19 de 2014, que também não abre a possibilidade para abate. Então, isso é muito interessante, não há base legal para o abate em situações de apreensão de animais vítimas de maus tratos. As decisões que foram trazidas para essa DPF como referências da controvérsia,
como paradigmas da controvérsia para justificar a propositura da ADPF, elas, via de regra, utilizam a seguinte fundamentação: ausência de estrutura para manter esses animais e ausência de recursos financeiros públicos para manter esses animais. A base legal que é utilizada para fundamentar decisões de abate é a portaria 6218 do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a portaria que regula o abate humanitário de animais. Só que ela é voltada para o abate de animais que são produzidos para fins comerciais. Então, é uma situação completamente distinta, né, da realidade desses animais que são apreendidos como vítimas de situações de crueldade, maus tratos. As normas infraconstitucionais, elas estão sendo utilizadas, portanto, em desacordo, numa interpretação não conforme, desconforme, desassociada do sentido das normas constitucionais, sobretudo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. O que chama a atenção é do tipo, não é nem questão da administração ou do próprio judiciário que está agindo em desconformidade com a Constituição. Está agindo, além disso, em desconformidade com todas as normas existentes que regulam a matéria. Estou criando livremente, o que eu entendo que é para fazer. O negócio fala sobre segurança jurídica, né? Garantia das ações, a proteção legal, o que diz a lei, né? Pois é, a lei não está dizendo para fazer isso, em nenhum lugar. O legislador ele já deu a alternativa, ele já mais ou menos ponderou nessa norma do artigo 25, o que é para fazer? No próprio decreto, o que é para fazer em situações em que o poder público não possa dar a melhor destinação. Então, a ausência de estrutura, a ausência de verba pública, ela já foi pensada nas hipóteses que são colocadas como alternativa. Eu poderia também, Nanda, destacar alguns pontos que me chamaram a atenção nessa decisão. O primeiro ponto, assim, para quem estuda a área, quem é da área do direito constitucional, é a própria natureza da ADPF, que a própria jurisprudência do STF já está, portanto, admitindo tranquilamente a ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais que possam estar violando preceitos constitucionais fundamentais, possibilitando, assim, uma resolução da questão constitucional de forma mais ampla, com efeitos erga omnes, e complementando, criando mais uma forma, então, de controle concentrado de constitucionalidade através das ADPFs. Porque há uma ampliação nítida do objeto em relação à ADPF. Então, assim, outro tema que é bacana é que daqui a pouco essa decisão ela já serve também como objeto da gente de estudo, né, no processo constitucional mesmo, porque traz ali uma outra visão de utilização da ADPF, que na verdade é um hábito do nosso Supremo, né? A gente vem adaptando ao uso das ações de controle, quase que com o andar da carruagem as melancias vão se acertando, né? Outro ponto de destaque, né, que é uma coisa para quem já está acostumado a trabalhar com analisar julgados ou decisões judiciais ligadas à vedação de crueldade, mas na decisão, Nanda, ele menciona que mais de uma vez o STF já vem reconhecendo situações de maus tratos e a aplicabilidade definitiva do mandamento constitucional anti-crueldade. Eu ainda não vi nenhum julgado trabalhar bem a questão da regra constitucional, que acho que isso era importante aparecer, né? Mas eles já vêm trabalhando aquela argumentação na linha de que é um mandamento definitivo, que proíbe de forma definitiva. E aí traz os exemplos de outros julgados, sobretudo os julgados que foram proferidos lá associados à rinha de galo e à farra do boi. Ele também trabalha a ideia essa que a gente falou há pouco, da eficácia irradiante dos efeitos das normas constitucionais. Então, ao interpretar que quando as decisões vão no sentido contrário da proteção, como está ocorrendo, ao determinar o abate na contramão do que dispõe expressamente as normas infraconstitucionais, então está se aplicando de forma desassociada do texto constitucional. Aí uma questão que é bem interessante, que eu acho que é um ponto bem positivo, que a gente tem que comentar aqui dessa decisão do ministro Gilmar, o valor inerente a outras formas de vida não humanas, protegendo-as contra abusos. Então, o ministro afirma claramente que no 225, parágrafo 1º, inciso 7º, há esse reconhecimento de um valor inerente, sobretudo da vida dos animais não humanos. Até, Rogério, só vou pedir um parênteses aqui agora. Tem razão, porque a gente teve já um debate enquanto a gente ainda se encontrou. A questão da importância da gente ver as correntes éticas, né, ambientais, ali, ou ecofilosóficas, enfim, né, atuando de forma bem precisa, né? Quando a gente fala, às vezes, na ciência, né, o pato-ciência, enfim, né, que a gente vai reconhecendo essas relações, as pessoas têm dificuldade de enxergar que não é para proteção do humano. Eu vou proteger a fauna porque, no fim das contas, eu protejo o homem, né? Não é isso. Aqui a gente está falando do reconhecimento do valor inerente daquele ser vivo, que não é o homem. E não é
tem benefício ao homem, vai fazer bem para o homem, vai fazer mal para o homem, que tem que mudar a decisão. É o que eu tenho que reconhecer, e que foi o que o ministro Gilmar colocou no voto, e que a gente já tem em outras decisões, é que há o reconhecimento do valor inerente daquele indivíduo, né, daquele animal não humano. E eu confesso que às vezes eu vejo, né, as nossas publicações, as minhas, as tuas, né, às vezes a gente vê assim que realmente é um mundo meio vanguardista da pesquisa, né, Rogério? Porque a gente olha que estamos aí em 2020 vendo coisas que a gente falou no início dos anos 2000. Né? Então, a gente, durante 20 anos sofrendo bullying, para agora estar aí, né, nos julgados do Supremo Tribunal Federal. Pois é, exatamente isso. E aí, então, ele trabalha bem essa ideia de que, ao reconhecer o valor inerente, o animal não pode ser objeto de uma instrumentalização. Mas aí, Nanda, cabe também fazer o contraponto que aparece no final do voto do ministro Gilmar, quase um pouquinho antes do dispositivo, e ele destaca que a atividade de produção e consumo de animais é de grande relevância para a economia nacional e para a alimentação da população. Para quem faz uma leitura mais atenta e se empolga quando começa a decisão vir na linha do reconhecimento de um valor inerente, parece que a gente está dando um passo adiante. Lá para o final do voto, se reconhece também, por outro lado, que produção, consumo de animais continua sendo um valor muito importante, uma atividade muito importante para a economia nacional. E aí me parece que cai por terra um pouco, parece que fica uma retórica, né? Essa argumentação do valor inerente, porque ora é inerente e ora é instrumental. A sensação que me deu, pelo menos na leitura, enfim, de começar a pensar sobre o que está decidido ali, é quase como dizendo assim, olha, para maus tratos, quando é situação de maus tratos, assim, eu reconheço o valor inerente. Mas olha só, quando a gente estiver falando para criação, para consumo, eu não cheguei aí ainda. Porque na criação para consumo a gente tem relação de maus tratos igual, né? Então, como é que a gente vai enfrentar isso a hora que disser assim, não, vou usar o teu argumento mesmo para falar sobre aquilo. Porque esse parágrafo, por mais que ele esteja dizendo isso, ele não retira a força do julgamento. O julgado é paradigmático, é um julgado muito interessante. Então, a suspender todas as possibilidades de decisões administrativas e judiciais no Brasil que determinem abate de animais em situação de maus tratos. E olha, Nanda, tu sabes como temos situações de apreensão de animais em maus tratos. É apenas um contraponto. Talvez isso tenha que ser trabalhado numa ação específica que um dia chegue ao STF e que vá tratar justamente do sistema produtivo, da forma como os animais são tratados no sistema produtivo. Acho que está chegando o momento de uma ação dessa natureza aparecer em algum momento. Então, quando a gente estiver tratando de confinamento, de morte dos pintinhos machos no sistema da avicultura comercial, industrial, e uma série de outras atividades que a gente sabe que são extremamente cruéis, mas que são, de uma certa forma, legitimadas, autorizadas, sobre esse viés da produção, da alimentação humana, da necessidade de manter a economia. Nós tivemos um caso em Taquara, no ano passado, 15 de dezembro de 2019. Polícia desarticula rinha de galo com mais de 200 animais em Taquara. Aquele caso que tinham arenas de rinha de galo, foram mais de 200 galos apreendidos, resgatados de situação de maus tratos. Eles ficavam confinados lá. Tem dois que ficaram bem conhecidos aqui no estado, porque foi um em Soledade e um em Frederico, falando justamente sobre se pegou, se faz a denúncia, se vai até lá, dá a batida, vai todo mundo, civil, vai a patrã, vai o promotor, vai todo mundo lá fazer, apanha. Numa delas foi 190 galos, na outra foi 180 galos, quer dizer, uma quantidade gigantesca. Aí vem a esfera administrativa e decide o quê? Abate. Tem o caso que ocorreu em fevereiro, na Bahia, aquele dos jumentos. Foram 800 jumentos que foram resgatados de uma fazenda em Salvador. Eles não recebiam alimentos, os jumentos estavam em situação extremamente precária, morrendo de fome. Teve o caso recente dos pitbulls em Itu, em São Paulo. Quase 40 pitbulls, não sei se não foi mais de 40. Sem contar os casos de apreensão, às vezes promovidos até por entidades protetoras, de cães e gatos que estão em situação de matriz, né? Tem uma notícia bem recente também, de agosto de 2019, de 70 cães resgatados de uma pet shop em Curitiba. Tem também as questões de apreensão de animais silvestres ligados ao tráfico de animais. Então, são muitas situações de maus tratos em que há apreensão de animais e que, de fato, a gente acaba não sabendo o destino desses animais e, quando vai a fundo, acaba vendo que o destino não é legal. Os silvestres, né, Rogério, que é uma coisa que eu acho que assusta também bastante, né?
Porque quando tu fala no doméstico ou no domesticado, às vezes as pessoas meio que já se dessensibilizaram, né? Mas aí tu olha a ararinha, o macaquinho, o não sei o que foi pego no apanho, que foi pego ali pelo controle policial, que foi pego em relação ao tráfico, aí às vezes então vamos ter que mandar isso aí para o órgão ambiental competente. Mas acontece que a gente não tem mais as condições, porque os canais específicos para isso ou estão lotados, ou não tem mais verba, ou não sei mais. Aí tu vai lá e mata. Então, realmente, a lei nos propicia alternativas para isso. A questão mesmo que a gente tem observado ano após ano, né, dos animais que conseguem, por alguma sorte, ser resgatados na farra do boi. Então, a gente tem que realmente saudar as decisões como essa. Vamos aguardar o julgamento definitivo, mas se vier, de fato, a reconhecer a impossibilidade definitiva de decisões dessa natureza determinando o abate de animais, isso vai ter aplicação para uma série de outras situações, né, Nanda? Até pegando o gancho, fazer até um elogio, nem é uma questão da administração presente, mas da estrutura da cidade como um todo, né? Nós temos até aqui em Porto Alegre, com relação a cavalos, um exemplo que é bem positivo, mas se tem, né, um abrigo específico para cavalos retirados de maus tratos, e aí esses animais são tratados e depois eles são leiloados, né? Desde que eles vão para as pessoas, enfim, desde que essas pessoas não utilizem esses animais mais para trabalho. Então, assim, tem como, é só o Estado, em algumas questões, ele estabelecer. Então, o Estado não vai nem ficar com todo o custo, né? Ele recolhe, faz aquele primeiro tratamento e o animal vai ser encaminhado, né? Vai ser doado. Eu acho que nós estamos avançando, é um processo gradual, né? Um processo demorado, mas essa mudança de paradigma está vindo, a gente começa a ver isso nas decisões dos tribunais superiores, e isso é de um grande valor. E eu acredito muito que nós estamos num processo de reconhecimento dos animais sencientes como sujeitos. A legislação estadual gaúcha agora também já incluiu isso para os animais domésticos, né? Essa elevação desse estatuto. Então, gradualmente, a passos lentos, a gente está conseguindo ocupar espaços de fala também. Isso é muito positivo, Nanda. Aí, ó. A zoiuda aí, ó. Essa garota é muito especial.